Galera, o Corinthians viveu mais uma daquelas noites que ficam marcadas na história política do clube. O Parque São Jorge foi palco de decisão e quem saiu com a faixa de presidente foi Osmar Stabile. Para muita gente pode soar como novidade, mas a verdade é que ele já vinha conduzindo o clube nos bastidores desde o afastamento de Augusto Melo. Agora não tem mais interinidade, não tem mais dúvida, é oficial. Stabile é o presidente do Corinthians até o fim de 2026. E olha, o caminho até essa eleição teve muita conversa, muita articulação e, claro, bastante expectativa por parte da torcida. O cenário era o seguinte: o Conselho Deliberativo precisava escolher quem assumiria a cadeira deixada por Augusto Melo, que não resistiu à pressão, às denúncias e acabou tendo o impeachment confirmado. O nome mais forte para seguir era justamente o de seu vice, Osmar Stabile, que mesmo sem ter se envolvido diretamente na gestão, virou uma espécie de oposição dentro da própria diretoria. Essa postura, inclusive, acabou dando mais força para a sua candidatura. Ele já estava no cargo interinamente, com a votação desta semana, se tornou oficialmente o mandatário do clube. Foram 264 votos válidos, de um total de 299 possíveis. E o resultado mostrou que Stabile não apenas venceu, mas venceu com sobras. Foram 199 votos a favor dele, contra apenas 50 de Roque Cittadini e 14 de André Castro. Para completar, ainda apareceu um voto em branco. Ou seja, uma vitória de lavada, sem deixar margem para contestação. Essa eleição foi indireta, como manda o estatuto do clube. O sócio-torcedor, aquele que está acostumado a participar diretamente das escolhas no pátio, desta vez ficou de fora. Quem votou foram apenas os conselheiros. Isso explica um pouco a força que Stabile mostrou na urna, porque dentro do clube ele já tinha um apoio consolidado. Ainda assim, é bom lembrar, em 2026, quando chegar o momento de abrir as urnas para os sócios, o jogo pode ser bem diferente. O curioso é que essa vitória de Stabile acabou frustrando parte da torcida que se mostrava curiosa com André Castro. Ele chegou como uma terceira via, tentando se descolar dos grupos políticos mais tradicionais. Prometeu um aporte milionário, falou em resolver de imediato problemas como o transfer ban, citou valores astronômicos e tentou empolgar o torcedor que sonhava com uma injeção de dinheiro para mudar o cenário. Só que, dentro do conselho, não teve força política suficiente. Terminou com apenas 14 votos e a sensação de que foi mais uma candidatura para se apresentar, colocar o nome no mapa e, quem sabe, aparecer com mais chance numa próxima oportunidade. Já Roque Cittadini, que sempre aparece nas discussões políticas do Corinthians, também não conseguiu ameaçar a candidatura de Stabile. Com 50 votos, ficou em segundo lugar, mais distante do favoritismo do novo presidente. E, convenhamos, esse desempenho de Stabile mostra que os conselheiros compraram a ideia de continuidade, de manter alguém que já estava ali com a máquina na mão, conhecendo os problemas e, de certa forma, administrando as crises mais recentes. E crise é o que não faltou nesses últimos meses. Desde que assumiu como interino, Stabile teve de lidar com um cenário caótico. O clube estava em chamas, literalmente, com transfer ban, cobranças de dívidas, pressão da torcida, contratos a vencer e até indefinições sobre quem ficaria responsável pelo futebol. Nesse período, conseguiu algumas vitórias administrativas, como a renovação com a Nike em condições melhores, o início de negociações para reduzir pendências financeiras e, claro, a tentativa de abrir diálogo com o Santos Laguna, que até agora tem se mostrado irredutível na questão do zagueiro Félix Torres. Só que a eleição não foi sobre promessas mirabolantes ou sobre novos projetos revolucionários. O voto em Stabile foi, acima de tudo, pela estabilidade. Os conselheiros entenderam que, diante do incêndio que tomou conta do clube, era preciso alguém com calma, que já estivesse dentro do processo e que tivesse mostrado disposição para apagar o fogo. É aquela coisa, num momento de turbulência, você prefere apostar no bombeiro que já está lá ou trazer alguém totalmente novo, que ainda vai precisar entender como funciona a casa? A resposta do conselho foi clara. E esse resultado abre espaço para algo que pode mexer muito com o futuro do clube. Por ser considerado um mandato tampão, Stabile tem o direito de disputar a eleição de 2026.
Se ele conseguir manter apoio político e conquistar bons resultados no futebol, pode entrar nessa disputa com favoritismo e, caso vença, se tornar um dos presidentes com mais tempo de poder no Corinthians. Claro que até lá muita coisa pode mudar, mas o fato é que essa possibilidade já existe e precisa ser colocada no radar. Agora, se tem algo que chamou a atenção na coletiva de apresentação de Stabile como presidente oficial foi a forma como ele tratou os temas quentes do clube. Quando questionado sobre mudanças no departamento de futebol, foi direto: Fabinho Soldado continua no cargo. Muita gente esperava que ele fosse anunciar cortes ou substituições, já que havia bastante pressão em cima do dirigente. Mas Stabile garantiu que, pelo menos por enquanto, não haverá mudanças. Disse que acompanha de perto o trabalho, que confia e que a prioridade é não mexer em algo que já está em andamento. Essa posição divide opiniões. Parte da torcida entende que a concentração de poder em Fabinho tem sido um problema, justamente porque todas as negociações passam pelas mãos dele. Já empresários e até gente dentro do clube afirmam que esse modelo engessa o Corinthians, impede negociações mais ágeis e cria uma dependência perigosa. Por isso, muita gente defende que o clube volte a ter um diretor estatutário de futebol, para dividir responsabilidades e dar mais fluidez ao processo. Outro ponto importante abordado foi o famoso transfer ban. O Corinthians está impedido de registrar jogadores por conta das dívidas, principalmente com o Santos Laguna. Segundo o Stabile, o clube já apresentou 3 propostas diferentes e a última delas está nas mãos da FIFA, que tenta intermediar a conversa com os mexicanos. O problema é que o Santos Laguna perdeu a paciência. Eles dizem que pedem uma negociação há muito tempo e que nunca receberam resposta concreta do Corinthians. Agora, mesmo com a FIFA no meio, a postura é de rigidez total. Stabile explicou que o valor da dívida é maior do que se noticiava, já que além do montante original ainda entram juros, impostos e taxas adicionais. Só o caso de Félix Torres, segundo ele, já passa dos 40 milhões de reais. Fora isso, ainda tem outras pendências, como Rodrigo Garro e Maicon, que embora não tenham gerado bloqueio imediato, são dívidas que precisam ser encaradas de frente. A promessa é de transparência, mas também deixou claro, o clube tem 70% desse valor em caixa, não tem o total. Se o acordo for aceito, ótimo, paga-se e resolve. Caso contrário, será preciso buscar recursos extras para derrubar o bloqueio antes do fechamento da janela de transferências. E aqui entra um dilema: contratar ou não contratar. Stabile evitou prometer reforços de impacto, lembrando que a história do Corinthians já mostrou que times considerados modestos também podem ser campeões. Ele citou conquistas nacionais e até Copa do Brasil como exemplo de que nem sempre é preciso montar um elenco cheio de estrelas para ser competitivo. Essa fala pode até parecer um recado para a torcida ajustar expectativas, porque com tantas pendências financeiras, dificilmente o clube terá condições de sair gastando alto neste momento. Enquanto isso, a política interna continua fervendo. O Conselho também elegeu Leonardo Pantaleão como presidente da Comissão de Ética e vice-presidente do Conselho, mostrando que além da presidência do clube, outras engrenagens também estão sendo ajustadas. Mas é claro, todos os holofotes estavam voltados para Stabile e o que ele representa daqui para frente. O mais interessante é perceber como a própria trajetória dele dentro do clube foi construída em pouco tempo. Não era uma figura de tanto destaque para o torcedor comum, mas, de repente, virou protagonista em meio à crise. Apareceu como quem tinha caneta na mão para resolver questões urgentes, assumiu a postura de quem precisava tomar decisões rápidas e acabou ganhando força justamente nesse papel emergencial. É quase como se tivesse surgido de repente para se tornar o rosto da estabilidade em um dos momentos mais turbulentos da história recente do Corinthians. E se fora de campo a política foi quente, dentro de campo a semana promete ser ainda mais intensa. O Corinthians entra num período decisivo da temporada e tudo começa já com uma notícia que mexeu bastante com a torcida: Hugo Souza foi convocado para a seleção brasileira. O goleiro, que chegou com desconfiança e virou um dos grandes nomes do elenco, agora tem a chance de vestir a amarelinha sob o comando de Carlo Ancelotti nas partidas contra Chile e Bolívia pelas eliminatórias. É uma conquista pessoal enorme para ele, mas também um problema para o Corinthians, que precisa se virar com o calendário apertado. E aqui entra a grande questão:
Hugo vai jogar pela seleção ou vai acabar ficando no banco como terceira opção? Porque a convocação contou também com Alisson e Ederson, além de Bento, que já tinha sido testado. Se Ancelotti conhece bem Alisson e Ederson, qual foi a real intenção ao chamar Hugo? Será que ele quer observar em campo ou apenas deixá-lo no ambiente de seleção para análise futura? Isso é um mistério que só será resolvido nos próximos dias. O detalhe é que o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo, então esses jogos servem para testes. O problema é que o calendário da CBF não ajudou em nada o Corinthians. O jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, na Neoquímica Arena, estava marcado para o dia 11 de setembro. Mas a data foi alterada para o dia 10, encurtando ainda mais a margem para o retorno do goleiro. E adivinha? O Brasil joga contra a Bolívia no dia 9, na altitude, o que significa desgaste físico e viagem longa. Se Hugo for a campo, vai ser um desgaste enorme para depois desembarcar direto em São Paulo e, em menos de 24 horas, estar em campo num jogo decisivo que pode levar o Timão a uma semifinal de Copa do Brasil. A logística, portanto, será um desafio. O clube já sabe que terá de fretar um voo exclusivo para trazer Hugo de volta imediatamente após o jogo da seleção. Se ele ficar no banco e não jogar, a recuperação física é mais tranquila e a chance real de estar pronto para a decisão. Mas se entrar em campo, a história muda. E aqui surge o dilema: será que vale o risco? A CBF criou um problema enorme para o Corinthians, porque antes, com a data marcada para o dia 11, havia pelo menos 2 dias de descanso. Agora, é praticamente um bate e volta no limite da exaustão. E não é só isso que preocupa. O Corinthians já lida com uma lista de desfalques considerável para a sequência de jogos. Yuri Alberto, por exemplo, está fora, assim como Carrillo, Romero Martínez e até o lateral Hugo. Ranieri está suspenso. No meio-campo, Rodrigo Garro sente dores no joelho e sofre ainda mais com o impacto do gramado sintético, que sempre gera discussões. O argentino jogou contra o Vasco só no segundo tempo e Dorival deixou claro: vai ter que dosar a minutagem do meia, porque ele está no limite físico. Ou seja, se o Corinthians já não tinha tantas opções, agora precisa usar inteligência para escalar. Nesse contexto, a renovação de contrato do jovem André Luiz ganha importância. O garoto foi relacionado pela primeira vez contra o Vasco, não entrou em campo, mas mostrou que está no radar. O clube tratou de aumentar sua multa rescisória, que quadruplicou, e também valorizou o salário. É um volante que está no Corinthians desde os 9 anos, passou por todas as categorias de base e agora começa a ser olhado com mais carinho pela comissão técnica. A multa para o mercado interno ficou em mais de 200 milhões de reais, enquanto para o mercado externo o valor chega a 100 milhões de euros. É um sinal de que o clube acredita no potencial dele e não quer correr riscos de perdê-lo cedo demais. E nesse jogo contra o Atlético Paranaense, André Luiz pode ser ainda mais importante. Com tantas ausências no meio-campo, pode ser que ele ganhe minutos preciosos para mostrar serviço. A molecada, como sempre, surge como alento em momentos de crise. O Corinthians já viveu isso em outras temporadas, quando os garotos da base assumiram a responsabilidade e ajudaram o time a se manter competitivo mesmo diante das dificuldades. Só que além das ausências, tem o fator gramado. Jogar na Arena da Baixada, com piso sintético, é sempre um desafio. Jogadores como o Garro, que já tem histórico de dores no joelho, sofrem ainda mais. Por isso, existe a dúvida se Dorival vai arriscar escalar o meia desde o início ou se vai preferir preservá-lo. O mesmo vale para Memphis, que volta de lesão muscular. O atacante acelerou a recuperação, já treinou com bola, mostrou nas redes sociais que está pronto e até brincou dizendo que está de volta. Mas a questão é: será que é o momento de colocá-lo direto no campo sintético, onde o risco de uma recaída é grande? Dorival tem de lidar com um quebra-cabeça complicado. De um lado, precisa pensar no jogo da Copa do Brasil, que é mata-mata e não dá margem para erro. De outro, tem o clássico do fim de semana, o derby contra o Palmeiras, que mexe com o emocional do torcedor e sempre tem peso de decisão.
Escalar força máxima contra o Atlético e arriscar perder peças importantes para o derby ou segurar alguns titulares agora e confiar em uma recuperação na partida de volta em casa? Esse é o dilema. A sorte é que os garotos têm dado conta do recado. Guinegão e Kaique, por exemplo, mostraram personalidade nas oportunidades que receberam. Claro que não dá para colocar toda a responsabilidade em cima da molecada, mas o momento pede ousadia. E muitas vezes é justamente em jogos grandes que surgem novos protagonistas. O torcedor corintiano conhece bem essa história, porque o clube tem tradição em revelar talentos que brilham nos momentos de pressão. Mas a diretoria também precisa se mexer. A centralização de poder em Fabinho Soldado segue sendo tema quente. Empresários reclamam que não conseguem ter acesso ao clube, que tudo passa por ele, e isso trava negociações. Por isso, a volta de um diretor estatutário de futebol é cada vez mais defendida. Não dá mais para deixar tudo nas mãos de uma só pessoa, até porque o futebol moderno exige estrutura robusta, com funções bem definidas. Um cuida da base, outro do profissional, outro das negociações. Quando tudo cai no colo de um só dirigente, a tendência é falhar em algum ponto, seja na gestão de pessoas, seja no mercado de transferências. O caso de Cauê Furquim é emblemático. A renovação de contrato do garoto não foi conduzida da melhor forma, e o Bahia acabou levando o jogador após pagar a multa rescisória. Não adianta culpar apenas a família ou o empresário, porque no fim das contas o Corinthians demorou a agir. Faltou alguém com tempo e foco para acompanhar de perto essas situações, e isso mostra como a falta de divisão de funções prejudica o clube. Por isso, muitos conselheiros acreditam que Stabile vai ter de nomear um diretor em breve. A questão é escolher alguém que realmente entenda de futebol e não apenas um nome político ou amigo próximo. O torcedor já está cansado de ver cargos sendo ocupados por compadrio, e os resultados quase sempre são desastrosos. A exigência é clara: se vai colocar alguém, que seja competente e capaz de dividir responsabilidades com Fabinho, sem vaidade e sem soberba. No meio de tudo isso, a torcida observa com ansiedade o desenrolar da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense não vive um grande momento na Série B, mas é um adversário que costuma complicar. Jogar em Curitiba nunca é simples, em mata-mata, qualquer detalhe pode decidir. O Corinthians precisa voltar de lá vivo, com condições de decidir em São Paulo. Levar uma derrota pesada tornaria a missão quase impossível, ainda mais com tantas ausências. O curioso é que, mesmo diante das dificuldades, há uma sensação de esperança no ar. O retorno de Memphis pode dar novo fôlego ao ataque. A convocação de Hugo Souza mostra que o elenco tem jogadores em alto nível. A renovação de André Luiz indica que a base segue forte. E a chegada de Stabile como presidente definitivo traz a promessa de mais estabilidade na gestão. Claro que os problemas são grandes e não vão desaparecer da noite para o dia, mas o momento é de tentar equilibrar o barco para que o time dentro de campo consiga reagir. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Acabou de acontecer e a notícia rapidamente tomou conta das redes sociais e dos corredores do futebol nacional: Roger Guedes está de volta ao Corinthians. Depois de uma temporada intensa e cheia de altos e baixos, o atacante, que sempre manteve uma relação de carinho com a torcida alvinegra, retorna para vestir novamente a camisa do Timão. Fontes próximas ao clube indicam que a negociação foi feita de forma rápida e discreta, com o jogador demonstrando interesse imediato em voltar a brilhar no Parque São Jorge. A expectativa é de que sua chegada traga não apenas mais poder de fogo ao ataque, mas também experiência e liderança para o elenco jovem que o clube vem formando nos últimos anos. Roger Guedes, conhecido por sua habilidade com a bola, velocidade e faro de gol, já deixou saudade na torcida, e a possibilidade de vê-lo novamente em ação tem gerado um burburinho intenso nas redes sociais, nos programas esportivos e nos bastidores do futebol paulista. A diretoria do Corinthians, que vinha monitorando o mercado e avaliando diversas opções para reforçar o setor ofensivo, encontrou no retorno do atacante uma solução que agrada tanto ao torcedor quanto à comissão técnica, que já trabalha na integração imediata do atleta aos treinamentos, visando prepará-lo para os próximos desafios do Campeonato Brasileiro e das competições nacionais.
O impacto da notícia sobre Roger Guedes reverberou de forma imediata entre os torcedores e especialistas do futebol, com muitos lembrando de suas atuações decisivas nas temporadas anteriores. A expectativa é de que o jogador possa reencontrar a melhor forma física e técnica sob o comando da comissão técnica atual, que pretende explorar suas características ofensivas para fortalecer o ataque corintiano. Nos bastidores, comenta-se que a negociação envolveu ajustes contratuais e uma rápida definição entre as partes, evitando prolongar a indefinição que já vinha gerando ansiedade entre os fãs. Fontes indicam que o clube aposta na experiência do atacante para compor um elenco competitivo, equilibrando juventude e maturidade, o que pode ser decisivo nos confrontos mais acirrados. Além disso, a volta de Roger Guedes também promete movimentar o marketing do Corinthians, com camisas e produtos relacionados ao jogador rapidamente esgotando em lojas físicas e virtuais, reforçando a importância de sua imagem para o clube. Analistas apontam que seu retorno pode significar uma nova fase no ataque do Corinthians, com maior poder de finalização, movimentação constante e capacidade de desequilibrar partidas, características que o próprio jogador já demonstrou em temporadas passadas e que a torcida espera ver novamente em campo, reforçando a mística de um ídolo que retorna para escrever novos capítulos de sua história com o Timão. O rumor sobre o retorno de Roger Guedes ganhou ainda mais força com a movimentação de pessoas próximas ao jogador, que indicaram estar muito motivado e comprometido em voltar a jogar pelo Corinthians com total dedicação. Conversas discretas entre representantes do atleta e a diretoria corintiana teriam acelerado o processo, culminando em um desfecho que ninguém esperava tão rápido. Nas redes sociais, a torcida celebrou de maneira efusiva, compartilhando memes, vídeos de lances históricos e mensagens de boas-vindas que rapidamente viralizaram, mostrando que a popularidade do atacante segue intacta. Em programas esportivos e rádios, comentaristas destacaram a importância de um jogador como Roger Guedes para o momento do Corinthians, apontando que sua habilidade de decidir partidas e criar jogadas de efeito pode ser fundamental em um campeonato marcado pela intensidade e competitividade. Nos treinos, a comissão técnica planeja reintegrar o atacante de forma gradual, garantindo que sua readaptação seja segura e eficiente, sem sobrecarregar o jogador, o que demonstra cuidado estratégico e visão de longo prazo. A imprensa esportiva continua repercutindo cada detalhe da negociação, especulando sobre possíveis desdobramentos táticos e a forma como o atacante poderá se encaixar no esquema atual do técnico, enquanto a torcida se mantém em alerta, ansiosa por acompanhar a estreia de seu ídolo em um momento que promete ser decisivo para o restante da temporada. Dentro do clube, a volta de Roger Guedes é encarada como um reforço estratégico que pode influenciar diretamente o desempenho do Corinthians nas próximas partidas. A comissão técnica já vem estudando alternativas para potencializar a presença do atacante no setor ofensivo, analisando diferentes combinações com os demais jogadores de ataque e meio-campo, buscando um equilíbrio que maximize gols e jogadas de perigo. Os bastidores indicam que há uma expectativa de imediata adaptação, considerando a familiaridade do atleta com o ambiente corintiano e a identificação que sempre teve com a torcida. Além disso, setores administrativos do clube trabalham intensamente em campanhas de marketing, eventos e ações promocionais que envolvam o retorno do jogador, aproveitando o momento para fortalecer a imagem do Corinthians perante seus torcedores e patrocinadores. Comentários de ex-jogadores, ídolos do clube e especialistas em futebol reforçam a ideia de que Roger Guedes tem potencial para impactar significativamente os resultados, principalmente em jogos decisivos, contribuindo não apenas com gols, mas também com assistências e movimentações que abrem espaço para os companheiros. A movimentação de torcedores nas redes sociais, junto com a cobertura intensa da imprensa, demonstra que a volta do atacante não é apenas um reforço técnico, mas um evento de grande repercussão cultural e esportiva, capaz de agitar o ambiente do futebol paulista, gerando expectativas elevadas para os próximos capítulos dessa história que acabou de recomeçar. O clima de otimismo e curiosidade sobre a volta de Roger Guedes ao Corinthians permanece intenso, com o jogador pronto para iniciar os treinos e reencontrar antigos companheiros, enquanto a torcida alimenta esperanças de grandes atuações e gols decisivos. Conversas informais indicam que o atacante está motivado, consciente da responsabilidade que carrega ao retornar a um clube de grande tradição e exigência, e deseja fazer uma temporada marcante, deixando claro que sua experiência será um diferencial.
Analistas esportivos comentam que a presença de Roger Guedes poderá alterar estratégias adversárias, exigindo atenção especial de defensores rivais e abrindo oportunidades para os companheiros explorarem espaços. A expectativa é de que seu estilo de jogo, marcado por velocidade, técnica e faro de gol, seja potencializado pelas orientações táticas da comissão técnica, garantindo que o Corinthians ganhe novamente uma arma importante no ataque. Enquanto isso, o mercado de transferências observa o movimento com atenção, reconhecendo que o retorno de um jogador de prestígio como Roger Guedes pode impactar negociações e inspirar jovens talentos a se destacarem. Nas arquibancadas, os torcedores se preparam para criar uma atmosfera vibrante, transformando cada jogo em uma experiência única, onde o ídolo recém-retornado terá a oportunidade de reconquistar o coração do torcedor alvinegro, mantendo viva a chama de expectativa, entusiasmo e esperança que só um retorno tão aguardado poderia gerar dentro do cenário esportivo nacional. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!